Fala galerinha, tudo certo? Vamos para mais um vídeo hoje. A ideia desse vídeo é trabalhar um pouquinho das questões geopolíticas da Copa do Mundo. A gente sabe que a Copa do Mundo está chegando e muitas questões elas são trazidas à tona com relação a esse evento global, né? Então, quando a bola rola, né, na Copa do Mundo, milhões de pessoas ao redor do planeta elas vão parar para assistir esse evento. Mas o que muita gente não percebe é que a Copa ela não fala apenas de futebol. Né? Ela envolve questões políticas, ela envolve disputas de poder, ela envolve questões identitárias e também envolve relações internacionais. Cada seleção que entra em campo, ela representa muito mais do que apenas um time. Ela também representa uma história e uma cultura que muitas vezes pode inclusive representar ou demonstrar aí os conflitos do seu país. Nesse vídeo, então, a ideia é trazer para vocês uma compreensão de como a geopolítica ela se apresenta na Copa do Mundo, desde rivalidades históricas até jogadores naturalizados e os interesses de cada país por trás dessa Copa de 2026. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos tentar entender como que a geopolítica ela atua dentro dessa estrutura global que é a Copa do Mundo. Bom, para a gente entender essa relação, né, entre geopolítica e Copa do Mundo, a gente precisa começar com um conceito importante, que é o conceito em si de geopolítica. A geopolítica é a ciência que estuda a relação entre os países, então ela vai analisar as relações de poder, né, e as relações que levam a disputas de influência em nível global, considerando aí o território, a economia, a cultura e também as estratégias internacionais. E lógico, o futebol nesse momento, especialmente na Copa do Mundo, ele se torna uma ferramenta importante nesse cenário. Né? De acordo com Joseph Nye, né, existe um conceito chamado soft power, né, que explica como que os países utilizam elementos culturais, como por exemplo o esporte, que é o caso da Copa do Mundo, para aumentar sua influência global e fazer isso sem o uso da força, por exemplo. A não utilização da força, nesse caso, né, ou seja, vencer a Copa do Mundo não é apenas ganhar um título, mas também é ganhar aí e projetar a sua nação em nível internacional, dando mais prestígio a essa nação. Né? Como vários estudos apontam, os mega eventos esportivos, Super Bowl, Copa do Mundo, né, funcionam como um instrumento político e simbólico de afirmação global para muitos países. Né? Assim como o futebol, né, outros eventos esportivos acabam se transformando, né, numa extensão das relações internacionais também e vão refletir aí como que os países estão inseridos nesse espaço global. E a geopolítica ela vai trazer um pouco dessa compreensão da importância desse aspecto que une muitas pessoas no mundo todo, né, e qual é a importância disso para os países, né, a sua representação enquanto nação se dá dentro do campo, no caso da Copa do Mundo. Um dos exemplos mais claros dessa relação entre futebol e política são as rivalidades que a gente vai ter entre os países. Um caso clássico aconteceu na Copa de 1986 entre a Argentina e a Inglaterra. Apenas 4 anos antes, né, os dois países haviam entrado em guerra nas Malvinas. Quando se enfrentaram em campo, o jogo deixou de ser apenas esportivo, mas ele se tornou também uma disputa simbólica. Né? O Maradona vai marcar 2 gols históricos nesse jogo e um deles, inclusive, vai ser aquele famoso gol com a mão, conhecido como La Mano de Dios, né, ou a mão de Deus, né? E a vitória argentina vai ser considerada, então, uma espécie de revanche política. Um dos historiadores mais famosos, que é o Eric Hobsbawm, né, ele diz que o esporte ele pode intensificar as relações de nacionalismo, especialmente no contexto dos conflitos. Um exemplo que a gente pode citar, que não tem nada a ver, talvez, com Copa do Mundo, mas muitos jogadores desses dois times que eu vou citar já se enfrentaram em campo aí em Copa do Mundo, é a relação, por exemplo, entre o Real Madrid e o Barcelona, na questão ali do povo da Catalunha, lá na Espanha, né? Então ali é uma rivalidade que envolve 2 grupos, 2 nações distintas e 2 clubes de futebol. Mas quando a Espanha em si entra em campo, você acaba tendo a união desses 2 povos
dentro de um único time, por exemplo, né? Um outro exemplo que a gente pode citar, partindo da ideia do Eric Hobsbawm, que foi marcado em 1998, é o evento que ocorreu entre os Estados Unidos e o Irã, que dá pra gente dizer hoje que é uma questão bem atual, né? O Irã, que inclusive se recusou a participar da Copa do Mundo, né? E até hoje esses dois países eles têm relações extremamente tensas, né? Inclusive agora com relação ao Estreito de Hormuz, né? E com relação naquele período à Revolução Islâmica de 1979. Esse momento aí entre Estados Unidos e Irã mostrou que o futebol também pode funcionar como uma ponte entre as nações. Além disso, né, a Copa do Mundo atual, ela reflete, né, esse contexto tenso que está rolando de novo entre Irã e Estados Unidos, né? Então, num contexto global, isso se torna muito mais evidente. Um outro exemplo que a gente pode citar é a Rússia em 2018, no jogo contra o Catar. Em 2022, esses dois foram um palco de debates internacionais sobre política, direitos humanos e interesses, né? Vale lembrar, né, em relação à questão da Rússia, os preconceitos estabelecidos durante a Copa. Outro exemplo, o Catar, acusado de trabalho análogo à escravidão na construção dos estádios, né? Esses dois eventos, eles foram palco de debates internacionais sobre políticas, direitos humanos e interesses globais, e o futebol, nesse sentido, ele não está isolado. Ele vai refletir essas relações que ocorrem num contexto global. Um outro ponto interessante e fundamental da geopolítica da Copa é a presença de jogadores que não defendem os países onde nasceram. Hoje é cada vez mais comum a gente ver atletas representando seleções diferentes do seu local de nascimento. Inclusive, a gente já teve brasileiros defendendo seleção portuguesa, por exemplo, né? Isso acontece por motivos como migração, descendência familiar, oportunidades do futebol profissional, né? Então, segundo estudos sobre globalização do esporte, esse fenômeno ele representa um processo de transformação da identidade nacional. Existem vários exemplos concretos disso, né? A seleção da França, campeã em 2018, por exemplo, é um dos casos mais emblemáticos. Jogadores como Kylian Mbappé, que tem origem fora da Europa, seu pai é de Camarões, a mãe é da Argélia, Paul Pogba, que tem origem aí na Guiné. Esse cenário ele reflete aí uma história migratória e colonial da França, além de gerar debates sobre identidade e pertencimento. Na Alemanha, por exemplo, a gente vai ter Mesut Özil, um dos nomes principais daquela seleção, descendente de turcos, também levantou decisões importantes sobre integração cultural e identidade nacional. Na Copa de 2022, o Marrocos chamou a atenção do mundo também. Muitos jogadores nasceram na Europa, mas escolheram defender o país de origem de suas famílias, né? O Hakim Ziyech, né, por exemplo, ele nasceu na Holanda, mas optou por defender a seleção do Marrocos. Isso mostra que a identidade nacional ela vai além do território, ela envolve cultura, história e também vínculos afetivos. Outro caso interessante é o Diego Costa, que nasceu no Brasil, mas se naturalizou espanhol e passou a defender aí a seleção da Espanha, né? Um outro nome importante, né, o Kalidou Koulibaly, nasceu na França, mas decidiu representar o Senegal, né, reforçando as suas raízes africanas. Por outro lado, né, o Catar utilizou a naturalização estratégica para ofertar à sua seleção, né, e jogadores, né, que pudessem trazer um maior fortalecimento, o que gerou aí questionamentos sobre os limites entre identidade e interesse esportivo. Por exemplo, esses exemplos, melhor dizendo, né, eles mostram que o futebol moderno ele é profundamente influenciado pela globalização. Hoje as seleções refletem um mundo marcado por migração, diversidade e também por múltiplas identidades. Isso nos leva a uma reflexão importante. O que define afinal uma identidade de uma seleção nacional? A origem dos seus jogadores ou esse princípio de naturalização? Esse é um fator interessante a ser trazido para essa discussão. Mas deixando de lado as questões das Copas anteriores, a Copa do Mundo de 2026 ela traz uma nova fase geopolítica do futebol. Pela primeira vez na história, a gente vai ter a Copa do Mundo correndo em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, vão sediar aí juntos esse evento. Essa escolha não é apenas esportiva, mas também é geopolítica e estratégica, né? Os Estados Unidos buscam aí um fortalecimento da sua imagem global, expandindo o futebol dentro do seu próprio território.
migratório. O México reforça a sua tradição no esporte, a sua relevância cultural, e o Canadá busca uma maior consolidação, né, como uma nova potência esportiva. Mas essa Copa do Mundo também envolve desafios importantes. A questão migratória, especialmente na fronteira dos Estados Unidos e do México, vão ganhar destaque especial aqui, né? Também existem algumas questões, algumas preocupações com a segurança internacional voltada para desigualdades sociais e o uso político desse evento. Dá para dizer que alguns estudos sobre mega eventos apontam que eles funcionam como instrumentos de projeção internacional, mas também podem intensificar as tensões e as desigualdades. Outro ponto importante é a ampliação do torneio aí para 48 seleções. Isso aumenta a representatividade global, mas também amplia as disputas geopolíticas dentro da competição. Ou seja, a Copa de 2026 ela será muito mais do que futebol. Ela vai ser o reflexo direto das relações internacionais contemporâneas. Para fazer um fechamento aqui então desse vídeo, né, a análise da Copa do Mundo por um olhar mais crítico, né, deixa claro que o futebol ele não está separado da política, ele é na verdade uma expressão da dinâmica global e cada jogo pode representar uma rivalidade histórica, uma disputa de poder ou até mesmo uma tentativa de aproximação entre os países. As seleções elas carregam em si histórias, identidades, interesses e por isso entender a geopolítica da Copa também é compreender de uma melhor forma o mundo no qual estamos inseridos. Mas agora eu já falei bastante, eu queria entender de você, né? Na sua opinião, o jogador ele deve defender o país onde ele nasceu ou aquele no qual ele se identifica culturalmente, né? E qual confronto da Copa você considera o mais político da história? Deixa aqui seu comentário, né? Se você não está inscrito, não deixe de se inscrever. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, transfira esse vídeo para outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo de geopolítica, também deixa aqui seu comentário, né? E aí eu vou trazer um pouco mais desse conteúdo geopolítico voltado para a educação e para a sociedade. É só você continuar acompanhando. Por enquanto era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou.